Sendo uma médica amada, ela não poderia abandonar sua paciente que lhe pedia ajuda. Enfrentar o padrasto dela era um caminho sem volta. Porém, poderia arriscar perder o seu posto de trabalho. Suspeitando de abusos e maus tratos, a médica decidiu segui-los até em casa. Mas o que encontrou era mais chocante do que imaginava. Embarque nessa jornada emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. E vamos ao vídeo. A doutora Clara trabalhava em uma ala pediátrica movimentada de um grande hospital público e era conhecida por sua dedicação e seu amor à responsabilidade que tinha com seus pequenos pacientes. Seu turno era durante o dia, mas dependendo da necessidade e das emergências, ela trabalhava 12 horas ou mais. Ultimamente, ela passava muito tempo no hospital. Quando chegava pela manhã, percorria os corredores, visitando as crianças hospitalizadas, avaliando seu progresso, revisando exames, ajustando os tratamentos e planejando alta. Clara era amiga do Dr. Diego, diretor do departamento de pediatria, e às vezes estava envolvida em pesquisas sobre cardiopatias congênitas, pois era especialista na área, ou estava realizando uma cirurgia. O Dr. Diego admirava Clara desde os tempos da universidade. Ambos tinham interesse na mesma especialidade, embora não tivessem tempo para sair para se divertir devido a conflitos de horários. Às vezes, conseguiam almoçar em alguns restaurantes perto do hospital ou fazer uma pausa para um café no escritório de Diego para atualizarem-se. Clara, no próximo mês haverá uma conferência sobre cardiopatias congênitas, avisou o Dr. Diego, indicando para que ela também se inscrevesse para participar. Sério, Diego? Uau, preciso ir, disse ela feliz com a notícia. Se você for, eu também vou. É uma realidade triste, precisamos conscientizar melhor as pessoas. A maioria das crianças com cardiopatias precisam de cirurgia e, às vezes, não recebem o tratamento adequado devido à falta de diagnóstico, mencionou o Dr. Diego preocupado. Vou sim, só espero que tudo fique bem por aqui, disse Clara, referindo-se aos colegas que gostavam de ir às conferências. Eu sei, mas fique tranquila, vou avisar aos pediatras e cardiologistas para irem à conferência. Sei que nem todos poderão ir porque precisamos de médicos no hospital, mas é importante entender deste assunto e estar atualizado com as suas pesquisas. Mas você vai porque é sua especialidade, concluiu ela, levantando-se e prometendo sair logo. Clara se despediu de Diego, feliz com a notícia. Queria entender mais sobre o assunto. Às vezes, quando estava em seu consultório, ela se dedicava a ler artigos sobre o tema, pois dizia que a leitura tinha sido o seu passatempo desde a infância. Então, quando estava pronta para sair, a doutora Emília esbarrou nela para começar o seu turno à noite. Doutora Emília era sua colega e sempre dizia que Clara se envolvia demais com as crianças e que não deveria dar tanta atenção aos pacientes, já que eles tinham seus pais para isso. Mas Clara não queria ser apenas uma médica racional, como muitos eram. Não fazia parte de sua personalidade tratar seus pequenos pacientes sem uma conexão. As crianças precisam de atenção. Aprendeu isso com a falecida mãe, que era psicóloga. A doutora Emília sempre tinha comentários críticos para Clara. Melhor prestar atenção no que você faz. Os pais das crianças podem não gostar, disse Emília com um tom venenoso na voz. Por que, Emília? Cada um tem sua personalidade e essa é a minha. Além disso, eu não estou quebrando nenhuma regra do hospital. Do que você tem medo? Confrontou sua colega, que só abria a boca para reclamar, insultar ou fazer comentários venenosos. Do que eu teria medo, Clara? Por favor, vou trabalhar e graças a Deus não tenho que te encontrar pelos corredores hoje. Emília fez uma cara de poucos amigos e saiu para não ter que ouvir mais. Todos os dias, quando a doutora Clara se encontrava com Emília em algum canto do hospital, o confronto era inevitável. Emília não perdia a oportunidade de lançar o seu veneno. No começo, Clara sofria muito com isso. As palavras cruéis a faziam chorar e até pensar em deixar o emprego no hospital, pois a humilhação parecia insuportável. Ela se perguntava constantemente por que tanta hostilidade. Foi então que uma enfermeira veterana da área pediátrica,
que já havia visto muitas histórias no hospital, revelou a Clara que a raiz do comportamento de Emília era a inveja, a competição e o afeto que Clara inspirava. Naturalmente, ela ofuscava Emília e todos ao seu redor. Essa revelação fez que Clara adotasse uma nova atitude quando Emília se aproximava com seus comentários maldosos. Clara optava por não reagir, preservando a sua energia e evitando desgastar-se em discussões alimentadas pela inveja. Em uma ocasião, Clara desabafou sobre a situação com um amigo e chefe, o Dr. Diego. Ele concordou com a percepção da enfermeira, apontando que a popularidade de Clara, especialmente o seu carisma com as crianças, fazia com que Emília se sentisse menosprezada. Os pacientes viam Clara como sua médica favorita, o que levava Emília a questionar o valor de seu próprio trabalho como pediatra. Refletindo profundamente sobre este assunto, Clara nem percebeu que estava perdida em seus pensamentos, até que o expediente do trabalho terminou. Ela deu um suspiro profundo antes de ir para casa, pensando no aspecto mais desgastante de sua rotina. Chegou à conclusão de que não era cansaço físico o maior desafio, mas sim o esgotamento mental causado pela necessidade de ser um elo entre as crianças e suas famílias, e especialmente quando precisava dar más notícias. Devido à sua sensibilidade, Clara se envolvia profundamente com cada um de seus pacientes, tornando a carga emocional ainda mais pesada. Ao chegar em casa depois de um dia exaustivo de trabalho, viu seu pai, Roberto, sentado no sofá, com os óculos quase caindo do nariz, lendo livros de espiritualidade e autoajuda. Era seu passatempo favorito, e quando Clara chegava, ele sempre perguntava o que ela queria comer, e Clara respondia: "Qualquer coisa que tiver, pai." E ele sorria: "Pois eu já planejei o jantar." Depois do jantar, Clara se sentou no sofá e contou sobre o seu dia. "Pai, adivinha?" comentou Clara alegremente, como se seu pai soubesse o que ela ia dizer. "Ah, o que a doutora Emília fez dessa vez?" Ele riu, já sabendo do que se tratava. "Todos os dias ela faz alguma coisa, é normal. Mas hoje, Diego avisou que vai ter uma conferência sobre cardiopatia congênita. Estou super animada para ir", disse Clara com alegria. Seu pai sempre lhe dizia: "Se você está feliz, eu também estou." Este pensamento acompanhou Clara durante toda a conversa que tiveram, confortando-a antes de ir dormir naquela noite. Ao chegar ao hospital, informaram a Clara que uma menina com cardiopatia congênita havia sido internada durante a madrugada e já havia sido levada para a cirurgia sob responsabilidade do Dr. Diego. Ao ler o prontuário da paciente, Clara sentiu uma onda de preocupação invadir o seu semblante. Movida pela inquietação, dirigiu-se ao leito da UTI para vê-la. Lá, encontrou um homem vestido com roupas sujas e velhas, com uma expressão séria e desconfiada. Seu olhar inquietante observava a menina internada em silêncio. "Olá, bom dia, sou a doutora Clara, vou cuidar da sua filha", disse ela, sem receber resposta. Clara então começou a explicar que Estela, a menina em questão, precisaria ficar sob observação por alguns dias devido à complexidade da cirurgia que deixa os pacientes exaustos e suscetíveis a sintomas como fadiga, fraqueza, dificuldades respiratórias e outros detalhes. Eu preciso ir trabalhar e ela só tem a mim. Você pode cuidar dela?" perguntou o homem, revelando-se como Marco, o padrasto de Estela, com uma frieza e sem revelar mais sobre sua situação pessoal. "Fique tranquilo, ela estará em boas mãos. Nossa equipe é altamente qualificada e mantemos você informado sobre qualquer novidade na condição de Estela", assegurou Clara. Embora a pressa de Marco parecesse estranha, depois que o padrasto de Estela saiu, Clara começou um olhar cheio de curiosidade e preocupação para a menina. Absorveu cada detalhe da aparência de Estela, notando sua magreza que parecia contar histórias silenciosas de lutas e privações. A pele pálida e quase translúcida de Estela transmitia uma fragilidade alarmante, evocando uma necessidade silenciosa que colocava Clara em alerta. Estela estava serenamente imóvel, uma quietude notável em seu rosto, inexpressiva, talvez devido ao cansaço, e ainda assim mostrava bastante fraqueza. Não havia sinais de inquietação em sua postura ou expressão.
Pelo contrário, envolviam-se em um silêncio profundo, como se falar custasse muito e ela quisesse economizar energia. Você está bem, minha querida? Perguntou Clara, rompendo o silêncio. Stella soltou um sorrisinho, apenas para mostrar que entendeu o que Clara disse, e Clara ficou observando Stella por um tempo. A menina foi fechando os olhos como se suas pálpebras estivessem muito pesadas, até que se fecharam. A respiração ficou mais lenta, indicando que Stella iria cair em um sono profundo. Clara se sentia como em uma cena de filme onde a vítima tem a oportunidade de dizer tudo, já que não há ninguém por perto, mas não diz nada porque não pode falar. E então surgiu essa ansiedade. Clara respirou fundo. Ainda tinha o dia todo pela frente. Depois de sua ronda, Clara voltou a ler o prontuário médico de Stella. Descobriu que é uma menina muito vulnerável que, além de ter cardiopatia congênita, também tinha uma rara condição imunológica, que a tornava extremamente suscetível a infecções fora de um ambiente hospitalar controlado. Clara ficou ainda mais preocupada e decidiu falar com o Dr. Diego, comentando sobre o comportamento de Marco e estado físico de Stella. Nesse momento, avisaram que Marco, o padrasto de Stella, estava no hospital para vê-la. Imediatamente ela se dirigiu até lá e o Dr. Diego a acompanhou. Bom dia, Sr. Marco, disse Clara com calma e amabilidade. Olá, como está Stella? Vejo que ainda está dormindo, perguntou o homem mostrando alguma ansiedade. Então, Clara explicou. Ela está em processo de recuperação sob efeito de medicamentos para a dor. No entanto, uma condição imunológica particular faz com que sua recuperação seja um pouco mais lenta, exigindo uma observação hospitalar contínua. Que condição é essa? Perguntou Marco, como se fosse algo novo descoberto sobre a saúde de Stella. Ela tem uma rara condição imunológica que a torna extremamente suscetível a infecções. E nesse momento, ela precisa estar aqui sendo cuidada pelos médicos, respondeu Clara. Eu não sabia disso, respondeu Marco. Clara perguntou surpresa pela falta de conhecimento dele. Pensei que fosse apenas por sua condição de saúde, devido à cardiopatia. Isso significa que ela terá que ficar nesse hospital ainda mais tempo? Respondeu ele, parecendo estar insatisfeito com a ideia. O Dr. Diego apenas observava e ouvia a conversa, notando o comportamento de Marco já mencionado por Clara. Senhor Marco, sou o Dr. Diego, o que realizou a cirurgia de Stella, e confirmo que ela terá de ficar mais tempo no hospital para se recuperar. Aqui ela terá medicamentos, médicos, enfermeiros e terapeutas à disposição. Pode ficar tranquilo. Agora devo ir. Doutora Clara, pode vir um momento à minha sala? E o Dr. Diego saiu do quarto em companhia da doutora Clara. Com a saída do Dr. Diego, Marco ficou um pouco com Stella, que sentou confortavelmente e falou com tom de voz baixo, porém firme. Espero que se recupere logo para que possamos... Depois dessas palavras, Marco saiu do quarto. Minutos depois, Clara voltou ao quarto de Stella e a menina parecia estar triste e assustada. Mil coisas passavam por sua mente, enquanto seus olhos percorriam o rosto sereno de Stella. Clara se perguntava sobre os mistérios que cercavam a vida da menina. Ficou com um ponto de interrogação sobre o padrasto que tinha uma presença enigmática, que parecia de alguma forma incomodar a menina. Sua rápida visita ao quarto de Stella apenas alimentou as suspeitas de Clara, deixando-a com uma sensação de inquietação que se instalava em seu peito de maneira pesada. Sua expressão mudou quando percebeu que a menina se virou para ela. Clara se aproximou mais e com um tom gentil iniciou uma conversa. Olá, princesa, como está? Como se sente hoje? Perguntou Clara, querendo iniciar uma conversa. Cansada, respondeu Stella. Isso é normal, minha querida. Queria te contar uma história sobre o que aconteceu enquanto cuidávamos de você. Veja, dentro do seu peito, bem onde está o seu coraçãozinho, havia um probleminha. Algo como um quebra-cabeça que precisava ser consertado. Então, fizemos um pouco de mágica. Entramos lá, bem quietinhos, enquanto você tirava uma soneca bem longa e consertamos cada peça desse quebra-cabeça. Agora, seu coração está ainda mais especial e forte, disse Clara, olhando para Stella e esperando que ela respondesse. E doeu? Perguntou Stella, curiosa. Você estava dormindo como uma princesa, então não sentiu nada. Mas agora você pode sentir um pouco de dor.
como se tivesse caído brincando. Isso é normal, significa que o seu corpo está trabalhando muito para te deixar mais forte. Se algo te incomodar, me avise, tudo bem? Aqui temos um passe de mágica especial chamado Medicina, que pode te ajudar a se sentir melhor. Clara se divertia conversando com Stella. E agora? Vou ficar aqui por muito tempo? Stella perguntou com um semblante preocupado. Agora você precisa descansar, minha querida, e colaborar conosco para se recuperar rápido, comer coisinhas que te deixem forte e me contar qualquer coisa que te faça se sentir estranha ou desconfortável. Vamos fazer um trato? Eu prometo te contar todos os segredos mágicos do hospital e você me promete me contar como se sente. Assim, juntas, vamos fazer você se recuperar rapidinho e voltar a brincar e explorar o mundo como antes. Ok, trato feito, respondeu Stella um pouco. Trato feito, enfatizou Clara com a intenção de animar a menina. Posso ver meu coração? Perguntou Stella de maneira inocente. Bom, seu coração é super especial e está escondido dentro do seu peito, protegido como um tesouro. Mas posso te mostrar um desenho de como é por dentro e te explicar tudo. Vamos te transformar em uma especialista do seu próprio coração, o que acha? Disse Clara com um sorriso encorajador. Trato feito, respondeu a menina sorrindo. No entanto, sua expressão logo ficou preocupada e ela perguntou. E o Marco, onde ele está? Clara, mantendo o sorriso, assegurou. Logo ele virá, Stella. Pediu para eu cuidar de você enquanto ele trabalha. Então, piscou para Stella, transmitindo confiança sem mostrar nenhum sentimento de preocupação. Naquela tarde, Clara acompanhou as refeições de Stella, certificando-se de que a menina comesse o suficiente, já que naquele momento ela não tinha muito apetite, o que era comum devido ao efeito dos medicamentos que tomava para a dor. Mas Clara, com um gentil carinho, conversava com Stella, mantendo-a interessada no que dizia. Seu pequeno corpo era frágil, mais leve e delicado do que o de outras crianças de sua idade. Sua pele pálida deixava ver a fina rede de veias azuladas que corriam como delicados rios por seus braços finos. Os olhos de Stella, grandes e expressivos, contrastavam com a fragilidade de seu ser, brilhando com a força do seu espírito, mas, frequentemente, cercados por olheiras que sussurravam segredos escondidos. O pequeno peito de Stella subia e descia, com respirações que às vezes pareciam pesadas. Um lembrete constante da batalha contínua travada por seu valente coração. Sua fragilidade, evidenciada não apenas por sua condição física, mas também pelas complexidades de sua situação, fazia com que até os simples atos de se alimentar fosse uma tarefa árdua. Diante dessa realidade, Clara, intrigada pelo fato de Stella ser tão diferente das outras crianças hospitalizadas, crescia em interesse pelas condições de vida da pequena. Observando-a, Clara notou que durante sua estadia na sala compartilhada, Stella interagia minimamente com as outras crianças. Elas, por sua vez, conversavam entre si à sua maneira e em suas tentativas de interação com Stella, encontravam pouca resposta. A menina, com seu olhar frequentemente baixo, às vezes sorria timidamente diante das brincadeiras dos outros, mas rapidamente voltava ao seu silêncio observador. Stella mantinha sua distância, uma postura que também era observada pelas enfermeiras e médicos, que viam sua resistência em se envolver com os outros pacientes. Perguntas sobre sua família eram recebidas com silêncio, deixando um rastro de perguntas sem resposta. Um dia, enquanto lá fora chovia, a doutora Clara, dentro do hospital, terminava sua ronda. Ao entrar na sala de Stella, notou a menina encolhida na cama. Seus grandes olhos estavam assustados, fixos na porta. Marco tinha chegado para uma visita surpresa, insistindo em levar Stella para casa antes do planejado. A excitação e o medo, evidentes na expressão de Stella, fizeram com que a doutora Clara sentisse uma onda de preocupação. O que mais intrigava a doutora era o nervosismo palpável de Stella sempre que seu padrasto Marco vinha visitá-la. A menina, normalmente tranquila e distante, se transformava em uma criança ansiosa. Seus olhos acompanhavam cada movimento dele, com uma vigilância tensa. Será que essa menina está sofrendo abusos ou algo do tipo de maus tratos em casa?
Ou será que isso é só coisa da minha cabeça? Clara pensava. Ao começar a ligar os pontos, sua preocupação crescia em silêncio, alimentada pelo comportamento estranho de Stella e de seu padrasto, que gerava mais perguntas do que respostas. Uma conversa breve e tensa com Marco aconteceu, onde os médicos informaram que Stella precisava apenas de mais uma semana no hospital para receber alta. Essa informação pareceu acalmar um pouco a ansiedade de Marco. No entanto, a situação ainda parecia estranha. Colegas de trabalho de Clara relataram que também notaram que Stella sempre ficava muito nervosa durante as visitas de Marco, confirmando as suspeitas de Clara e aumentando ainda mais sua preocupação pelo bem-estar da menina. Marco se despediu e prometeu voltar para visitar a menina. Assim que Stella viu seu padrasto sair, começou a chorar, dizendo que não queria sair do hospital, que queria ficar lá. Clara, sempre pronta para oferecer conforto, assegurou a Stella que estaria ao seu lado para ouvir suas preocupações. Momentos depois, Clara foi surpreendida pela doutora Emília, que entrou no quarto exatamente quando Clara e Stella estavam compartilhando um momento de vulnerabilidade, parecendo pronta para lançar comentários desagradáveis. De forma intuitiva, Clara segurou Stella pelo braço e a levou para fora. Antes que pudesse sair, Emília virou-se para Clara e a alertou. Se você continuar se intrometendo na vida dos pacientes assim, até o Dr. Diego, que sempre te apoia, vai ficar mal. Ei, você não tem algo melhor para fazer? Poupe-me de seus comentários, Emília. Vai, faça algo útil em vez de ficar incomodando, respondeu Clara, visivelmente irritada com as provocações. Ela terminou dizendo que cuidar do bem-estar dos pacientes era sua prioridade, sugerindo que Emília deveria se concentrar em seus próprios pacientes. Emília se afastou murmurando ameaças de vingança enquanto caminhava pelos corredores. Era evidente que Emília sentia uma profunda inveja de Clara, sempre buscando criar conflitos para a médica, que era conhecida por seu cuidado e amor pelos pacientes. Ao retornar ao quarto, Clara encontrou Stella com os olhos cheios de lágrimas, sem saber exatamente como oferecer consolo. Agiu por impulso e convidou a menina para dar um passeio pelo hospital, colocando-a em uma cadeira de rodas. A ideia de sair do quarto iluminou o rosto de Stella durante o caminho à cafeteria do hospital. Clara escolheu uma sobremesa leve para Stella, que lhe sorriu timidamente em sinal de agradecimento. Juntas compartilharam um momento de tranquilidade e conexão inspirada pelo breve alívio de Stella. Clara sugeriu: "Vamos à sorveteria?" Com os olhos brilhantes, Stella respondeu emocionada: "Sério? Podemos? Eu adoraria." "Claro que podemos", confirmou Clara. Chegaram à sorveteria perto do hospital, e Clara notou a alegria de Stella desde que chegaram ao hospital. Não tinham visto a menina sorrir daquela maneira. Stella pediu um sorvete de chocolate e comeu com tanto gosto que parecia ter esquecido as duras lágrimas que antes corriam pelos seus olhos. A menina parecia carregar o peso de um mundo em seus ombros. "Quando voltarmos ao quarto, tenho um presente para você", disse Clara, visivelmente feliz com a mudança de humor da menina, ao retornar ao hospital. Diego esperava ansioso no quarto enquanto Clara cuidadosamente acomodava Stella em sua cama. Delicadamente, tirou uma bonequinha do seu bolso, oferecendo-a como presente à menina. Stella, hesitante, revelou que seu padrasto a proibiu de aceitar qualquer coisa de estranhos. O ambiente ficou tenso, com um arrepio percorrendo Clara ao ouvir isso, fazendo-a lançar um olhar preocupado para Diego. Neste momento, uma enfermeira entrou para examinar Stella, dando a Diego a oportunidade de levar Clara para o lado. Ele expressou sua preocupação, revelando que Emília havia contado sobre a saída dela com Stella, e como diretor, era seu dever alertar Clara sobre isso. "Você tem que saber que precisamos manter uma distância segura dos pacientes. Clara, não podemos nos envolver emocionalmente", aconselhou Diego, misturando seriedade com um toque de empatia. "Eu entendo, Diego. Agi por impulso, apenas querendo o melhor para Stella, mas prometo que não acontecerá de novo", assegurou Clara, reconhecendo seu erro. Depois que Diego saiu,
Clara ficou sozinha com Stella e aproveitou para fortalecer o seu vínculo. Se sentou ao lado da menina e com um sorriso perguntou: "Como você está se sentindo agora após comer aquele delicioso sorvete?" "Ah, estou me sentindo muito bem, doutora Clara. Obrigada por cuidar de mim. Já fazia um tempo que eu não comia sorvete em casa. Não temos muito dinheiro para isso", respondeu Stella, sua expressão se tornando séria. Notando a mudança de humor de Stella, especialmente quando seu padrasto estava presente, Clara tentou delicadamente entender as razões por trás da ansiedade da menina. "Percebi que você fica nervosa sempre que o Marco vem te visitar. Há algo que te preocupa, querida?" Clara perguntou com uma mistura de curiosidade e preocupação. "Não é nada, doutora Clara", respondeu a menina, desviando o olhar claramente relutante em se abrir. "Você pode confiar em mim, Stella. Eu estou aqui para ajudá-la e juntas podemos enfrentar o que estiver te incomodando", ofereceu Clara, sua voz emanando segurança e apoio. Marco, ao ouvir os últimos diálogos da doutora e de sua enteada, entrou na sala e viu Clara sentada muito perto de Stella. Seu olhar era frio e ele interrompeu imediatamente a conversa, chamando-a para falar lá fora, longe dos olhos de Stella. "Doutora, peço que não se incomode com Stella. Ela precisa descansar e se recuperar para poder sair do hospital", disse Marco, visivelmente incomodado com a proximidade de Clara. "Senhor Marco, estou apenas conversando com Stella para tentar entender como posso ajudá-la, caso algo esteja afetando sua saúde. Preciso saber para ajudar", respondeu ela preocupada. "Mas acho que a vida pessoal da garota não é algo que ela precise discutir aqui, não é mesmo?", disse Marco, firme e muito irritado. "Desculpe, Sr. Marco, mas não posso ignorar os sinais de ansiedade de Stella. Ela é minha paciente e me preocupo com ela. Só quero ajudar", disse Clara com um tom mais decidido. "Ajudar?", respondeu Marco com um tom mais sarcástico. "Como? Levando Stella para comer sorvete fora do hospital sem a minha permissão? Parece que você está ultrapassando seus limites", disse ele, irritado com a situação. "Eu só queria proporcionar um momento de alegria a Stella. Ela merece mais do que passar o tempo todo em um hospital. Mas, quanto a isso, peço desculpas. Mas realmente, eu deveria ter pedido permissão a você ou aos pais?", disse Clara esperando uma resposta. "Doutora, só eu sou responsável por Stella, não você. Se não fosse pela doutora Emília, nunca teríamos. Stella teria saído do hospital. Espero que isso não aconteça de novo. Adeus", disse Marco dirigindo-se ao quarto de Stella e deixando a doutora Clara sozinha com seus pensamentos. Depois, Clara voltou ao seu consultório e ficou ainda mais intrigada ao perceber o desconforto de Marco ao mencionar os pais de Stella. Decidiu ler o prontuário da menina com mais atenção. Talvez tivesse passado algo despercebido ao abrir o prontuário de Stella, e com interesse na leitura, ela leu sobre a história de como foi diagnosticada. Lista de medicamentos, descrição de procedimentos em curso, avaliação médica e outros. Quando chegou à parte dos responsáveis, viu que realmente só estava o nome do padrasto ali. Isso a deixou ainda mais intrigada. Como não está o nome dos pais? Após terminar outro dia longo de plantão, Clara respirou fundo, ansiosa para voltar ao conforto de seu lar e discutir sobre Stella com o seu pai. Já em casa, encontrou Roberto, seu pai, dedicado a preparar o jantar. Ele logo mostrou interesse pelo dia de sua filha e instigou uma conversa. Sem hesitar, Clara compartilhou suas descobertas sobre Stella, enfatizando a peculiaridade do registro que nomeava apenas o padrasto como responsável. "Filha, tenha consciência do quanto você precisa saber sobre essa menina. Você percebe que está se tornando especial para você?", questionou Roberto. Clara, sentando-se no sofá com sua xícara de chá, refletiu sobre o envolvimento que estava sentindo. Seu pai, um homem amável e acostumado a lidar com realidades desafiadoras, ouvia atentamente. Ela compartilhou sua inquietação sobre Stella, não revelando detalhes de sua vida, e a estranha tensão que surgia sempre que seu padrasto mencionava que as coisas estavam complicadas. "Não posso ficar de braços cruzados", pensou Clara.
preocupada com a possibilidade de que Stella estivesse enfrentando abusos ou negligência, o que poderia agravar ainda mais sua saúde. Seu pai, com a mesa pronta para o jantar, chamou Clara para se sentar e começou a falar sobre um período delicado. A época em que a mãe de Clara estava lutando contra um câncer de intestino. Naquela época, Clara era apenas uma criança e vivia grudada em sua mãe para dar-lhe todo o carinho do mundo. Acompanhando as sessões de quimioterapia e radioterapia, ele lembrou que sua mãe também tinha uma rotina muito estressante na clínica, porque lidava com todo tipo de pessoas. Ela chegava em casa tão mentalmente cansada que poderia dormir o dia todo e ainda assim não seria suficiente. Roberto, buscando oferecer uma perspectiva mais ampla, falou para Clara sobre a importância de reconhecer os limites ao ajudar os outros, especialmente considerando o respeito à liberdade individual. Ele destacou a complexidade de determinar até que ponto se pode intervir na vida de alguém sem ultrapassar esses limites. Dado o envolvimento emocional, Clara absorvia as palavras do seu pai com carinho e atenção. Lá no asilo onde sou voluntário, todos os internos precisam de ajuda e muitos deles não recebem visitas de seus filhos ou qualquer membro da família. As visitas geralmente são de artistas que vão apresentar uma peça de teatro, cantar uma música, contar uma história, coisas assim. Imagine, minha filha, se eu me envolvesse com todos, eu acabaria levando todos para casa, entende? Roberto disse rindo, mas com um tom sério. Clara gostava de ouvir seu pai. Ele seria um bom psicólogo. Ela riu e agradeceu. Roberto, por sua vez, aconselhou-a a ajudar de maneira que respeitasse a privacidade de Stella e sua família, alertando sobre o desconforto já evidente no padrasto da menina. O que você precisar saber, você saberá, ele assegurou. Ambos conversaram um pouco mais e Roberto, para encerrar a conversa, disse que estava ali para apoiar sua filha em tudo o que precisasse. No dia seguinte, Clara acordou com o coração acelerado. Não sabia ao certo se era apenas cansaço do dia anterior ou as preocupações com o que estava acontecendo em sua vida profissional. Sua conversa com seu pai abriu a sua mente, mas a verdade é que ela não podia deixar passar isso. Ela se arrumou e foi ao hospital. Queria ver Stella sozinha, assim sua palpitação se acalmaria. Ao chegar ao hospital, soube pelas enfermeiras que Stella teve uma crise. Ela se sentiu muito mal e Marco não atendia o telefone. As enfermeiras contaram que uma mulher mal vestida, loira, de cabelo comprido e aspecto descuidado perguntou por Stella na recepção, alegando ser sua mãe. Logo após visitar a menina, a mulher saiu do quarto às pressas, correndo para fora do hospital. Curiosamente, após a visita, Stella começou a ter dificuldades para respirar. Preocupada, Clara correu para o quarto de Stella, encontrando apenas a enfermeira acompanhando. Neste momento, ela conversou com Stella e perguntou o que aconteceu. Era minha mãe. Ela disse que queria me levar com ela. Eu não quero ir com ela. Por favor, não me deixe ir com ela, disse a menina chorando desesperadamente. Clara tentou acalmar a menina e ligou para Marco para contar o que aconteceu. Ao descobrir que Stella recebeu a visita de uma outra pessoa, o padrasto avisou que solicitaria imediatamente a transferência da menina para outro hospital. Clara, visivelmente tensa, respondeu: Olha, Marco, se acalme. Você não precisa fazer isso. Stella já está melhor de saúde e provavelmente receberá alta hoje. Então fique tranquilo e me diga, você conhece essa mulher loira que veio procurar a menina? Quem era ela? Realmente é a mãe de Stella? Exclamou com uma mistura de irritação e nervosismo em sua voz. Isso não importa. Eu só quero saber se Stella está bem. Como permitiram que um estranho entrasse no hospital para vê-la sem a minha permissão? Enfim, já que você diz estar tão preocupada com Stella, por acaso poderia cuidar dela por um dia depois da alta? Tenho assuntos pessoais urgentes para resolver e não posso levá-la comigo. Clara, surpreendida e sem saber o que dizer, aceitou o convite. Ela se comprometeu a cuidar de Stella em sua casa, mas solicitou que Marco viesse buscá-la no hospital depois da alta, enfatizando a importância de sua presença para que a menina pudesse sair do hospital adequadamente. Ao chegar ao hospital, Marco completou os trâmites para dar alta a Stella e obteve o endereço da doutora Clara, já com intenção de levá-la à casa da médica.
Entendendo a delicadeza da situação, Clara contatou seu pai pedindo que acolhesse Stella, mas o alertou sobre ter cuidado com o Marco, cujas intenções ainda pareciam incertas. Seu pai, compreensivo, assegurou estar pronto para receber ambos. Depois, ainda no hospital, Clara buscou um respiro em suas obrigações, explicando a Diego, seu superior, a necessidade de descansar após dar alta a Stella, omitindo os detalhes do insólito favor solicitado ao Marco. Ela conseguiu a aprovação para tirar alguns dias de folga. Diego, notando o cansaço da médica, concordou sem hesitar antes de ir para casa. Clara se sentiu invadida por uma mistura de alegria e ansiedade, sabendo que Stella estaria lá. Pediu ao seu pai que preparasse um quarto de hóspedes para a menina, crendo que tudo estivesse perfeito para sua chegada. Ao chegar em casa e encontrar Marco e Stella, a médica notou a pressa de Marco em sair, apenas agradecendo rapidamente antes de partir, prometendo voltar em breve para buscar Stella. Clara recebeu a menina com um abraço, dizendo que havia conseguido alguns dias de folga para poder passar um tempo juntas. Stella, agora vestida com suas próprias roupas, ao contrário do camisão hospitalar, revelava mais sobre sua situação através de seu traje desgastado, o que entristeceu Clara. Determinada a melhorar pelo menos um aspecto da situação, Clara foi à loja local para comprar roupas novas para Stella, deixando-a aos cuidados de seu pai. Ao retornar e oferecer as novas roupas, Stella hesitou, lembrando da proibição de seu padrasto de aceitar qualquer coisa de estranhos. Clara, tentando construir uma ponte de confiança, afirmou que já não era mais estranha. Afinal, seu padrasto havia concordado em deixá-la sob seus cuidados. Naquela noite, o pai de Clara, Roberto, preparou um jantar com pratos saudáveis, pensando no bem-estar de Stella, que se surpreendeu com a quantidade de comida. Posso levar um pouco para casa? Sempre estou com fome porque lá temos pouca comida, perguntou Stella com uma expressão triste. Claro que sim, minha querida. Depois te preparo uma marmita para levar, respondeu Clara com os olhos marejados, olhando para o seu pai. Mas me diga, Stella, o que seu padrasto foi fazer que era tão urgente? Perguntou Clara, mostrando preocupação. Não posso dizer nada sobre minha vida, doutora. Meu padrasto não gosta, respondeu Clara com a cabeça baixa, destacando o peso de suas palavras. Depois, tentando mudar de assunto, acrescentou: Obrigada pela comida, estou me sentindo cansada. Posso ir dormir? Perguntou, esperando ansiosamente a confirmação de Clara. Claro, minha querida. Venha, te levarei ao quarto de hóspedes. Aqui eu tenho uma coberta para você e quero que se sinta confortável. Meu quarto é logo ali. Se precisar de algo, pode me chamar, disse Clara, pronunciando suas palavras com a segurança e o carinho necessários para que Stella se sentisse acolhida e protegida em sua casa. No dia seguinte, Stella acordou faminta. Ao ver a mesa cheia de opções, perguntou novamente se podia levar um pouco daquela comida para casa. Clara, mais uma vez com os olhos marejados e com o coração apertado, disse que preparou uma marmita para ela levar. Ainda naquela manhã, a sala de estar de Clara já exibia jogos educativos meticulosamente arrumados, enquanto a cozinha aguardava com ingredientes selecionados para uma divertida sessão de preparação de biscoitos juntas. Clara observava Stella, que parecia aproveitar cada momento, transformando aquela manhã em uma promessa de diversão e aprendizado. No meio dessa atmosfera acolhedora, a casa de Clara se tornou um verdadeiro santuário para Stella. Um oásis de tranquilidade e contentamento. Como pediatra, Clara tinha um dom especial para cuidar de crianças, uma habilidade que se estendia muito além das suas paredes de seu consultório, enraizando-se profundamente em seu ser. Clara então ouviu um barulho na porta. Seu pai atendeu. Era Marco, que veio buscar Stella. A menina olhou, sem pressa de sair do lugar onde estava. Vamos, Stella, Marco chamou a menina. Surpresa, Stella perguntou: Precisamos ir agora? Marco confirmou que sim. Stella, que até então estava entregue aos jogos e risos, de repente ficou cabisbaixa. Sua crescente inquietação era evidente. Quando Marco finalmente estava na porta esperando por ela, a menina começou a chorar, agarrando-se a Clara.
como se quisesse se fundir na segurança que sua presença representava. Não quero ir, soluçou ela. Sua voz tremia com força de sua emoção. Marco, por sua vez, se manteve impenetrável, um homem cujos olhos pareciam esconder mais do que revelavam. Estela, não estou pedindo, estou ordenando, vamos logo, exclamou o padrasto já impaciente. Clara, diante dessa situação, sentiu um nó no coração. Sua natureza protetora a impulsionava a proteger Estela, a oferecer a ela um refúgio seguro contra as tempestades da vida. E ela enfrentou Marco. Está tudo bem, Marco? O que está acontecendo? Eu posso ajudar em algo? Perguntou ela, esperando talvez ingenuamente penetrar na armadura que Marco usava contra o mundo. Marco era um homem acostumado a enfrentar suas tempestades sozinho. Ignorou a oferta de Clara. Seu silêncio era um muro que nem a preocupação sincera podia derrubar. O pai de Clara, observando a cena, escolheu ficar em segundo plano. Um farol de apoio silencioso, reconhecendo que havia batalhas que Clara precisava enfrentar sozinha. Clara, embora relutante e agora ainda mais desconfiada de que Estela pudesse estar sofrendo abusos em casa, preparou a menina para ir embora. Observando atentamente o padrasto, ela pegou a mochila da menina, que tinha arrumado cuidadosamente com tudo que poderia precisar, e a entregou junto com as refeições que preparou, cada uma marcada com um carinho especial, símbolos do seu afeto incondicional. Me prometa que vai comer tudo, disse Clara a Estela, tentando injetar um pouco de leveza na despedida. Estela sentiu as lágrimas ainda percorrendo seu rosto, mas agora misturadas com um sorriso trêmulo, uma expressão de gratidão e despedida. Enquanto Marco, o padrasto, levava Estela pela mão para fora da casa, que por um breve momento foi um santuário de risos e aprendizado. Clara ficou na porta, com o coração pesado. Observava-se afastarem envolvidos em um turbilhão de emoções. Sentindo-se impotente, Clara refletia sobre o que mais poderia fazer para ajudar a menina. A dor e a excitação visíveis no olhar de Estela ao se afastar na companhia do seu padrasto apenas aumentavam a determinação de Clara de descobrir a verdadeira situação da menina. Isso reforçou suas suspeitas de negligência e abuso, impulsionando-a a tomar medidas drásticas, por mais desafiadoras que fossem. Com o coração batendo descompassadamente, ela correu atrás do carro de Marco e percebeu que correr era inútil. Então, no momento, a clareza guiada pela intuição, viu-se entrando em seu próprio carro, a chave girando na ignição, quase como se tivesse vida própria. Assim, tomou a decisão de segui-los de maneira inesperada. Seu pai, sem dizer uma palavra, entrou no carro ao seu lado. Sua presença era ao mesmo tempo surpreendente e reconfortante, um refúgio seguro no meio da tempestade de emoções que Clara navegava. Ele não perguntou para onde estavam indo nem por que ela estava fazendo isso. Sua decisão de acompanhá-la era uma declaração silenciosa de apoio incondicional. Sabia que em momentos como aquele, Clara precisava de alguém ao seu lado. Alguém que entendesse sem necessidade de explicações. Com Marco e Estela, agora na frente, visíveis apenas como sombras através do vidro traseiro do carro, Clara pisou no acelerador. O caminho se desenrolava diante deles, cada curva um mistério, cada reta um desafio. Mas com seu pai ao seu lado, Clara sentiu uma força renovada. À medida que Marco começou a manobrar seu carro por ruas cada vez mais estreitas e precárias, Clara, num gesto instintivo, reduziu a velocidade. Seu coração batia aceleradamente, reflexo da intensidade da perseguição e da incerteza sobre o que encontrariam. Chegaram a um bairro claramente marcado pela pobreza, com casas empilhadas umas sobre as outras, parecendo peças de um quebra-cabeça, desgastado pelo tempo, escondendo histórias esquecidas. Quando Marco finalmente parou, Clara o observou atentamente enquanto ele saía do carro, como a menina ainda estava dentro do veículo. Ela seguiu com o olhar até que ele entrasse em casa, numa casa velha de madeira, cujas amplas rachaduras davam à estrutura um aspecto frágil, quase como se estivesse suspensa no tempo. Era uma construção que lembrava uma casa de rancho, algo fora de lugar e esquecido pelo progresso. Deixando seu pai no carro, uma decisão tomada mais por instinto de proteção do que por palavras,
Clara se aproximou da casa. Encontrou uma janela pela qual podia observar o interior. Seu coração batia em sua garganta, enquanto tentava captar fragmentos da conversa entre Marco e Stella. Um movimento descuidado, um ruído involuntário e a calma tensa se quebrou. Marco apareceu na porta. Seu rosto formou uma máscara de surpresa e preocupação ao ver Clara. "O que está fazendo aqui?" exigiu ele, sua voz carregada de uma mistura de medo e desafio. Ela tentou argumentar, mas a voz não saiu. "Doutora Clara, você veio me buscar? Você veio me levar de volta ao hospital?" Stella gritou de alegria ao ver Clara. A inocência e a felicidade no rosto de Stella eram evidentes, e a incredulidade. A inocência e a felicidade no rosto de Stella eram evidentes, e a incredulidade no olhar de Marco também. Clara se ajoelhou para abraçar Stella, garantindo à menina um momento de puro carinho, antes de se levantar para enfrentar as perguntas ainda não feitas por Marco. "Stella, minha querida, vim porque precisava me certificar de que você está bem. E Marco, sei que minha presença aqui pode ser surpreendente, mas percebi que Stella estava relutante em ir com você hoje. De fato, notei uma aversão de Stella a você desde o hospital e isso me preocupou. Peço desculpas por tê-lo seguido, mas realmente preciso saber o que está acontecendo", disse Clara com um tom firme em sua voz. Marco estava completamente desconfortável com a presença da médica ali. "Não posso acreditar que nos seguiu. Isso é um absurdo. Primeiro você leva a Stella para passear fora do hospital sem a minha permissão e depois nos segue? Está ultrapassando os limites e, além disso, está criando histórias em sua cabeça que não têm nada a ver com a realidade de nossas vidas", respondeu Marco intrigado. "Entendo sua preocupação e peço desculpas novamente se pareço um pouco invasiva, mas minha prioridade é o bem-estar de Stella. Notei excitação, talvez medo dela ao deixar o hospital, especialmente depois da visita daquela mulher estranha. Isso me fez pensar se ela poderia estar sofrendo algum tipo de abuso ou maltratos em casa. Não quero que pense que estou te acusando de algo, mas definitivamente eu preciso de respostas", disse Clara, mantendo um tom determinado. "Abuso? Maus tratos? Era o que faltava. Olha, entre. Eu vou te contar tudo para você tirar essas ideias loucas da cabeça", Marco disse, finalmente cedendo ao peso da situação, dobrando os ombros em um gesto de resignação. Clara entrou na casa, e o que encontrou lá dentro superou suas piores expectativas e a deixou em estado de choque. A casa estava em condições deploráveis. Ao notar o olhar da incredulidade de Clara ao ver o interior da residência, Marco, em um momento de vulnerabilidade, começou a chorar. "Vou te contar tudo. Você está interpretando tudo errado, vendo a nossa situação apenas de um ponto de vista", desabafou entre soluços. Diante dessa reação, Clara procurou tranquilizar Marco, embora ainda estivesse chocada ao enfrentar a dura realidade que ele e Stella viviam. Para uma criança com a condição delicada de Stella, aquele ambiente conhecia mais perigos do que refúgio. O ar frio e úmido que infiltrava pelas frestas e sob as portas não era apenas desconfortável, mas potencialmente prejudicial para seus pulmões vulneráveis e seu coração recém-operado. A umidade do ambiente poderia causar mofo e fungos, inimigos silenciosos de uma respiração limpa e saudável, sem mencionar a sujeira no chão. Evidência de falta de limpeza há dias. Era como se Marco tivesse abandonado a limpeza e a organização da casa. Conforme se via a quantidade de sujeira no chão, havia 2 camas velhas distribuídas em um canto da casa. Cada cama com sua estrutura de madeira marcada pelo uso e pelo tempo, sustentava colchões finos e rasgados, testemunhas silenciosas de noites passadas. Este era o cenário que se podia ver na cozinha com muito poucos móveis. Tinha uma pia e um armário embaixo que servia de mesa, já que havia 2 cadeiras ao redor dele. Marco puxou uma cadeira e fez sinal para a doutora Clara sentar-se na outra. "Primeiro, Clara, diz que queria tirar Stella do hospital, porque estava se apegando demais à menina e por isso começou a investigar porque Stella estava com ele. Então, Marco começou a contar tudo. Stella foi deixada comigo por Maiara, sua mãe. Recentemente, ela descobriu meu endereço.
e ao me procurar viu que Stella estava hospitalizada. Maiara estava obcecada com a ideia de recuperar a menina, acreditando que isso a livraria de ir para a prisão. Sim, ela abandonou sua própria filha e agora quer levá-la de volta só para tentar evitar a prisão, revelou Marco com um olhar cheio de tristeza. A doutora Clara, comovida pela vulnerabilidade de Marco, esqueceu a maneira grosseira como ele a tratou antes. Ela ofereceu sua mão em um sinal de apoio, incentivando-o a continuar. Ele se sentiu um pouco mais aliviado. Continuava com o medo de Stella de sair do hospital. Ela tinha um motivo muito específico, tinha medo de ser encontrada por Maiara. A menina associava minha presença com uma possível aparição de sua mãe, o que a fazia se sentir tremendamente ansiosa. Essa era a fonte de sua inquietação. Ao me ver, ela sentia que eu não podia protegê-la como queria enquanto estivesse no hospital, e por isso estava ansioso para tirá-lo de lá. No entanto, Stella queria ficar se sentindo segura e bem cuidada por você, além de ter acesso a uma alimentação melhor do que eu posso oferecer. Essa situação me deixa profundamente triste, disse Marco, mostrando sua fragilidade com uma sinceridade tocante. A verdade era que Marco sempre soube que Maiara, a mãe de Stella, nunca foi uma pessoa fácil de lidar. O início de seu relacionamento com o pai biológico de Stella foi como um conto de fadas moderno, cheio de amor e esperança. Ambos se conheceram em uma clínica de reabilitação buscando superar suas dependências de drogas e álcool, unidos por um objetivo comum. Essa busca pela sobriedade os acompanhou até o nascimento inesperado de Stella, que, longe de unir o casal, desencadeou uma série de conflitos. O nascimento da menina, que deveria ter fortalecido seu vínculo, acabou desencadeando brigas e mal-entendidos, levando o casal de volta às dependências com muita intensidade. A saúde, já debilitada do pai, o levou a uma overdose fatal. Alguns meses depois, à chegada de Stella, diante da trágica morte do marido, Maiara se viu em um abismo de depressão e abstinência, privada pelo apoio econômico que antes tinha. Sua mãe, temendo perder sua filha e neta para as garras da dependência, abriu as portas de sua casa oferecendo um refúgio seguro. Era uma oportunidade para Maiara buscar ajuda profissional sem as pressões econômicas que tanto a atormentavam. Neste período turbulento, a vida de Maiara se cruzou com a de Marco, um homem marcado pela solidão e desilusões amorosas. Ele viu em Maiara não apenas uma mulher necessitada de apoio, mas também uma oportunidade para curar suas próprias feridas, enganando-se ao acreditar que poderia ser o apoio que ela tanto precisava. Eles se casaram rapidamente. Marco adotou Stella como se fosse sua própria filha, alimentando o sonho de formar a família que tanto desejava. No entanto, a alma inquieta de Maiara resistia a qualquer tentativa de estabilidade. Ela tinha prometido a Marco antes do casamento que deixaria as drogas definitivamente. No entanto, Maiara não só falhou em cumprir a sua promessa, mas também se aventurou pelo caminho sombrio do crime, buscando uma saída para a rotina sufocante e as responsabilidades de cuidar de Stella, que frequentemente precisava de cuidados médicos. O que começou com pequenos delitos rapidamente escalou para envolvimento em crimes mais graves, arrastando Maiara para as profundezas do mundo criminoso. Quando Maiara abandonou a família, deixando-os na pobreza como resultado de suas más escolhas, Marco se viu na difícil posição de criar Stella sozinho. A menina ainda era muito jovem para entender a gravidade da situação. Ela sentia falta de sua mãe, no entanto, viu em Marco um refúgio seguro apenas dos desafios enfrentados. Maiara havia roubado todo o dinheiro de Marco e causado um tumulto na frente da loja onde ele trabalhava, exigindo mais dinheiro e difamando-o com mentiras sobre seu caráter. Naquela época, Maiara já estava sendo procurada pela polícia, mas de alguma forma conseguiu se esconder até hoje. Um dia inesperado. Enquanto Marco e Stella haviam se acomodado em outra casa, Maiara apareceu de repente, determinada a levar a menina embora. Ela alegava que, ao cuidar de Stella, a quem apresentava como sua filha doente, poderia conseguir um regime de prisão mais ameno para ela. Isso me livraria de uma sentença mais severa, justificava Maiara.
Marco, no entanto, ao ver que a mulher só queria levar a menina por interesses próprios, a expulsou sem hesitar. "Você não vai levar Estela, sai daqui agora", declarou com firmeza. Maiara, frustrada, começou a ameaçar Marco, insinuando que coisas terríveis poderiam acontecer a ele se não cedesse. Mas Marco, apesar de suas inseguranças e de luta constante contra a pobreza, permaneceu firme, protegendo Estela com uma determinação inabalável. Ele estava decidido a protegê-la das influências destrutivas de Maiara, mesmo sem ter a guarda oficial da menina. Esse compromisso fez com que Marco e Estela se mudassem constantemente em busca de estabilidade, o que nem sempre era possível. Marco frequentemente priorizava o pouco dinheiro que tinha para os cuidados médicos de Estela em vez de pagar o aluguel. Eventualmente, isso os levou a viver naquela barraca abandonada. A luta de Marco ia além da pobreza material. Também era contra o passado de Maiara, que continuava ameaçando a segurança e o bem-estar de Estela, e quem ele prometeu proteger a todo custo. Após revelar toda essa história que o atormentava, Marco concluiu seu relato com um tom de desabafo, dirigindo-se à doutora Clara. "Por isso, doutora Clara, me entra essa paranoia. Vivo em constantes situações de desconfiança e superproteção em relação a Estela. Tenho medo o tempo todo de que algo ruim aconteça e eu não esteja lá para ajudar. Essa ansiedade explica minha rudeza, minha irritação e minha relutância em abrir diálogo sobre a minha vida. Temo que, ao revelar demais, possamos nos tornar alvos de investigações", revelou, mostrando-se vulnerável e indicando uma trégua, sugerindo que não desejava mais manter a postura defensiva que vinha adotando. Clara, comovida até o âmago de seu ser pela jornada de Marco e Estela, não pôde evitar as lágrimas que brotaram de seus olhos de fora. Roberto, tendo acompanhado a jornada de sua filha até aquele momento crítico, permaneceu, como um vigia silencioso através das frestas e do fino véu que separava o interior da casa do mundo exterior. Clara fez uma oferta que transcendia as barreiras convencionais. "Você e Estela podem ficar na minha casa", disse com sinceridade em sua voz, cortando o ar carregado. "Lá estarão seguros, longe de perigo, até que possamos resolver essa situação." Marco, cuja vida havia sido uma sequência de desconfianças e relutância, se viu diante de um dilema. A oferta de Clara, embora cheia de bondade, despertava nele uma vulnerabilidade desconfortável. Aceitar significava reconhecer suas próprias limitações, sua incapacidade de enfrentar sozinho todos os desafios. Mas a saúde de Estela era sua prioridade absoluta. "Obrigado", murmurou as palavras, carregando o peso de seu orgulho ferido e sua gratidão relutante com lágrimas escorrendo por seu rosto. Foi então que Roberto entrou. Sua figura imponente, suavizada por um gesto de solidariedade, sem hesitar, ele abraçou Marco e Estela. "Estamos nisso juntos. Vocês não estão sozinhos", assegurou Roberto com sua voz carregada de força e conforto. Esse gesto simples, mas profundo, desarmou as últimas reservas de Marco, oferecendo-lhe um vislumbre de esperança no meio à tempestade. A casa de Clara, que antes era apenas um lugar para viver, estava prestes a se transformar em um santuário para corações partidos e espíritos cansados. Um farol de luz na escuridão que Marco e Estela haviam enfrentado sozinhos por tanto tempo. A reviravolta mais impactante veio com a prisão de Maiara, a mãe de Estela, cujos atos ilícitos finalmente foram alcançados pela justiça. A revelação dos crimes que ela havia cometido. Uma lista sinistra que incluía roubos, envolvimento com tráfico de drogas e uma fuga audaciosa da lei. Surpreendeu a todos, mas trouxe um estranho alívio para Marco. Não era pela alegria da desgraça alheia. Não era alegria pela desgraça alheia, mas uma esperança renovada para o futuro de Estela. Um futuro agora livre da sombra prejudicial de sua mãe. Neste tempo, a relação entre Marco e Clara floresceu de uma convivência cautelosa para uma amizade sólida e profunda. Unidos inicialmente pelo bem-estar de Estela, descobriram afinidades e um respeito mútuo
que se fortalecia a cada dia. Clara, com sua compaixão e empatia, e Marco, com sua gratidão crescente e o desejo de começar de novo, encontraram no outro um apoio inesperado. Roberto, por sua vez, desempenhou um papel crucial na reintegração de Marco à sociedade. Ele usou suas conexões para ajudar Marco a conseguir um emprego de segurança em um banco central, um passo significativo na reconstrução de sua vida. O gerente do banco, tornando-se amigo e mentor, enxergou além do passado complicado de Marco, reconhecendo sua dedicação e desejo de mudança. Para Stella, a mudança foi talvez a mais doce. Voltar para a escola e mergulhar nas rotinas da infância trouxe uma normalidade muito desejada à sua vida. Ela começou a se sentir, pela primeira vez em muito tempo, apenas como uma criança, livre das complicações adultas que haviam assombrado seus primeiros anos. O golpe final na batalha pela estabilidade de Stella veio através da intervenção legal para garantir a tutela permanente de Marco. Roberto nunca subestimou o poder de uma boa rede de apoio. Ele apresentou Marco a um amigo advogado especializado em casos de família. O advogado, movido pela justiça e pela história de Stella, mergulhou de cabeça no seu caso. Suas investigações revelaram ainda mais a profundidade dos crimes de Mayara e, mais crucialmente, por abandonar a filha. Armado com provas irrefutáveis, ele apresentou o caso ao tribunal, argumentando com paixão que Marco era, de fato, a melhor oportunidade para um futuro seguro e amoroso para Stella. Quando o juiz concedeu a tutela a Marco, foi mais que uma vitória legal. Foi o reconhecimento de um lar reconstruído, de um futuro resgatado das cinzas do passado. Marco, com o apoio de Clara e Roberto, estava agora equipado para dar a Stella o amor e a estabilidade que ela sempre mereceu. Não sei como expressar minha gratidão a vocês, doutora Clara e senhor Roberto. Graças a vocês, renovei a minha fé nas pessoas. Revelou profundamente comovido. Isso significa tudo para mim. Vocês foram verdadeiros anjos em nossas vidas, concluiu com lágrimas nos olhos. A vida de Clara, Roberto, Marco e Stella encontrou um novo ritmo, um novo lar. O sol brilhava com uma promessa de renovação, banhando a casa onde agora residiam em uma luz dourada, um sinal de novos começos e esperanças. E você, concorda com a atitude de Clara em tomar para si a história de uma paciente? Também arriscaria sua carreira em buscar de fazer o certo por outro ser humano? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo na sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.